Olá, pessoal. Conversa Fiada está no ar. E hoje eu converso com um dos padres mais queridos de Montes Claros. Eu converso hoje com o padre João Batista Lopes. Ele estará no próximo dia 11 de julho completando 50 anos de sacerdócio. Padre João, é um prazer te receber aqui, principalmente nas vésperas de um aniversário tão importante quanto esse. Eu queria que o senhor começasse a contar para a gente como é que o senhor recebeu esse chamado de Deus para ser padre. Eu sou filho de uma família que tem 7 homens, filhos homens, e 8 mulheres. E dessas 8 mulheres, uma foi escolhida para ser religiosa, que é a irmã Marilda. Eu, criança, eu sentia aquele gosto de acompanhar minha mãe. Minha mãe era zeladora da igreja do Alto de São João. Foi o meu avô que construiu a igreja mais antiga desse bairro. Aliás, iniciou esse bairro, Alto de São João. Então, eu tinha muito gosto de acompanhar mamãe, né, de fazer as coisas religiosas, preparar para a missa quando o padre ia chegar, bater no sino. Depois, na medida que eu fui crescendo, eu fiquei coroinha, ajudava o padre, e nisso veio aquela vontade. E para agir mais em mim, irmã Marilda, na época Margarida, ela ia à missa de manhãzinha, às 5 horas da manhã, e só no seminário premonstratense, o grupo Francisco Sala, ali no centro, lá que era o seminário. Então eu ia com ela para servir de companhia. E aí também eu fui percebendo, né, a vida do seminário, Padre Murta. Logo em seguida eu entrei para a Cruzadinha Eucarística de Padre Murta, né, aí com 7 anos, 8 anos, né, e fui crescendo num ambiente de participação religiosa. De um lado, minha mãe zeladora, do outro lado, eu participando muito da Cruzada Eucarística. Quando eu terminei naquela época falava o primário, né, o 4º ano primário, eu decidi, falei, eu vou entrar para o seminário. Por que a ordem premonstratense? Agora, aí também é outra coisa que a gente não sabe explicar, porque até que o convívio nosso era mais com os padres diocesanos, que iam, né, celebrar no Alto São João e hospedavam em casa, tomavam café lá em casa, tomavam refeição lá em casa. Então, era uma casa muito aberta para as coisas religiosas. Agora, eu acho que eu optei para a ordem premonstratense por causa de Padre Murta. Porque Padre Murta era fantástico para lidar com criança. Nossa cruzada era boa demais. A gente cantava, a gente brincava, a gente passeava, missa todo domingo em jejum. Eu saía do Alto São João, né, às 7 horas da manhã, ia para a missa, para as brincadeiras, os cantos, voltava 1h da tarde, né, em jejum, né, mas ia com gosto e participava. Então, foi devido a esta vida religiosa na Cruzada Eucarística dos Morrinhos, com Padre Murta, que eu entrei para a ordem. Agora conta para a gente por que João Batista. Olha, João Batista é interessante, é uma história muito engraçada, porque a gente mudava de nome mesmo. Simão se tornou Pedro, Saulo se tornou Paulo, Levi se tornou Mateus. Então, no Evangelho, nós encontramos essa mudança de nome para significar a mudança de vida que estava ocorrendo. Então, antes do Concílio Vaticano II, né, era norma nas ordens religiosas antigas, como é a ordem premonstratense. Nossa ordem foi fundada em 1121. Então, o superior da época, um santo homem, né, o cônego Ciado Maies, um belga, ele chegou para mim e falou, olha, você tem opção, você pode escolher Paulo ou João Batista. Eu era louco com o apóstolo Paulo, eu gostava por causa da Bíblia, né, por causa da palavra. Eu gostava demais do apóstolo Paulo. Mas aí já veio
o elemento afetivo, né? Eu lembrei do meu avô, lembrei da minha origem aqui no Alto São João, onde eu nasci. O bairro foi fundado por minha família, por meu avô materno. E outro detalhe é que tinha um dizer antigo que quando o filho mais velho era homem, o mais novo também seria homem. Então, mamãe preparou 2 enxovais para o último filho, que seria João Batista se fosse homem, ela achava que ia ser homem, ou Terezinha. Mas acabou que veio, foi uma mulher, Terezinha. Mas, né, sem consultá-la, porque eu não podia, eu decidi João Batista. Por causa do bairro, da minha origem, da história da minha família por parte de meu avô e por causa desse gosto que a mamãe tinha também por São João Batista. Eu queria também perguntar para o senhor ordenou em Montes Claros? Em Montes Claros. E eu queria saber assim, quem foi um grande professor que o senhor teve e que o senhor carrega para o resto da vida, assim, como mestre? 2. Na primeira, que a gente chama seminário menor, né, quer dizer, do 1º até o 6º ano, o seminário menor foi o padre Geraldo Magela de Castro, né, padre Geraldo, que depois foi Dom Geraldo. E depois eu fui para São Paulo. E em São Paulo, o meu mestre, grande professor de filosofia, teologia, né, exegese bíblica, né, foi Paulo Mascarenhas Roxo, que hoje também é um bispo emérito. Ele também, né, foi escolhido para bispo, né, em São Paulo. Então são as 2 referências que o senhor tem, então. É. Né? Nós vamos para um comercial e voltamos já já. Não saia daí, nosso papo está apenas começando.